Sem esperança, a vida é pesada carga. Para conseguir firmeza de pensamentos, retidão e melhorias, livre um peso, há que, primeiro, crer no infinito amor de Deus, senti-lo por dentro, acreditar que pode melhorar, vencer obstáculos, ter preparo à luz interior, depois seguir em frente sem desfalecimentos. Tenha confiança em dias melhores, lute, desenvolva habilidades e riqueza interior. O otimismo, a esperança, o ânimo eliminam o peso da vida. Vamos neste momento fechar os nossos olhos e assim elevando o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a espiritualidade amiga que trabalha nesta casa, a todos os trabalhadores na seara do Mestre Jesus. Gratidão por mais um dia, por mais uma semana, por podermos estar aqui reunidos mais uma vez. E assim, agradecidos que somos, vamos cantar, Senhor. Obrigado, muito obrigado. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo, porque sempre comigo tu estás a falar no perfume das flores, na harmonia das flores e no mar que murmura o teu nome a rezar. Escondido tu estás no verde das florestas, das aves em festas, no sol a brilhar, na sombra que abriga, na brisa amiga, na fonte que corre, ligeiro a cantar. Te agradeço ainda, porque na alegria ou na dor de cada dia posso te encontrar. Quando a dor me consome, por
continuamos avisando do curso de Doutrina Espírita, Mediunidade e Evangelho, todos os sábados, a partir das 15 às 16h30. Quem quiser vir, esteja à vontade para comparecer aqui, participar desse curso. Continuamos também avisando que no próximo sábado nós vamos para a promoção do Kardec sobre o escondidinho. Então, sábado, para retirada das 11 às 14, aqui no centro, ao preço de R$ 35 nos sabores de palmito e frango. Dia 30 de junho de 2002, a 30 de junho de 2023, 21 anos sem o nosso Chico Xavier. Como disse outro dia, né, a alegria que ele falou que ele ia deixar para nós, e o povo nesse dia estava em festa, né? E ele está aí. No próximo sábado, nosso expositor será o nosso companheiro João Marquesi, com o tema Pensar, Querer. E hoje nós temos nosso companheiro de Birigui, Marcos Antônio Benatti Fernandes, com o tema Jesus ensinando pelas curas. Marcos, o tempo todo é teu. Tá? Só vou ter que de vez em quando virar para o telão aqui, que a gente possa usar. Agradeço aí a harmonização do nosso amigo Júnior e Isa, né? Só reforço o convite, viu? Para vocês, não pode ficar só em Penápolis, né? Essa lindeza de você vai para Birigui. Já conversei com o João ali, né, João? Né? Então, João é meu chefe. Então tá liberado. A gente vai agendar para estar lá no Raimundo. Boa noite, a gente agradece o convite, né? Estarmos aqui. Toda vez que eu sou convidado, eu agradeço porque me obriga a estudar, né? E não sou palestrante, né? A gente expõe aqui alguns temas e hoje nós vamos falar sobre Marcos, capítulo 1, versículo 32 a 45, né? E a sorte de vocês que no próximo sábado, aí sim vocês vão ter um palestrante bom, né? Aí vocês estão parabéns. Então, nesse capítulo de Marcos, que Jesus realiza algumas curas, e todas as curas têm um significado para os dias atuais, né? Pra frente, assim? Se quiser vir, pode vir. Ah, tá. Vamos aqui. Esse capítulo começa na seguinte narrativa. Ao entardecer, quando o sol se pôs, trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e endemoniados. E a cidade inteira aglomerou-se à porta. E ele curou muitos doentes de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios. Não consentia, porém, que os demônios falassem, pois sabiam quem era ele. Então, o início da missão de Jesus em Cafarnaum, né? E ele entrava na sinagoga para comentar as escrituras, né? Todas as cidades que ele ia, ele procurava uma sinagoga para comentar suas escrituras. E a sinagoga é como se fosse assim a casa espírita, né? Porque quem poderia usar o púlpito para falar na sinagoga? Jesus não era sacerdote, nem era pastor, né? Todos que sabiam a escritura tinham o direito de usar o púlpito e falar suas escrituras. Então Jesus, que tinha autoridade, né, moral, não é nem autoridade local, era moral, as cidades que ele ia, que ele encontrava a sinagoga, ele usava o púlpito e comentava as escrituras e todos compreendiam, né? Uma coisa é na casa espírita, né? Eu estou aqui falando, qualquer um de vocês aqui pode falar. Não, né, João? É só pegar um tema, desenvolver e explicar para todo mundo, né? Então, Jesus estava na Cafarnaum, numa sinagoga, e apareceram pessoas, né, com enfermidades
físicas e essa do endemoniados, né? Vocês viram aqui no texto que fala que a cidade inteira se aglomerou à porta. Por quê? Porque naquela época as casas das aldeias eram próximas, né? E cada casa tinha um certo número até que elevado de pessoas. Então qualquer notícia, né, logo arrumava as pessoas. Se moravam perto, as aldeias eram pequenas, então ficavam ali aglomerando. E Jesus fazia então as curas, né? E na parte dos endemoniados aí, ele, ao, entre aspas, expulsar o demônio, o espírito que deixava de obsediar a pessoa não batia a boca com Jesus, nem dava, né? E simplesmente obedecia o mestre. Por isso que ele falava aqui, né, que não consentia a objeção, porque eles sabiam que quem estava ali era o mestre. Então Jesus fazia esses dois tipos de cura: as curas físicas e as curas psíquicas. E todas as curas que Jesus fazia não necessitavam de fisioterapia, depois exercícios, como a gente precisa aqui, né? Ele queria curar a pessoa saía com uma carcaça nova, vamos dizer assim, né? Totalmente novinha em folha. E nas curas psíquicas, Jesus, ele, com a sua autoridade, ele tirava, né, expulsava, o termo não é bem esse, mas vamos dizer assim, que ele convencia, né, o espírito que estava ali obsidiando a não mais fazer isso. Agora, essas curas eram feitas para todas as pessoas? Não, nem todas as pessoas, né? Geralmente as curas eram feitas para aquelas que estavam num processo de expiação e prova, ou de prova. Mas quem não está de expiação e prova aqui nesse mundo? Né? É um mundo de provas e expiações? Não é. Mas eram aquelas expiações aonde a pessoa já tinha aí uma grande possibilidade de não cometer mais aquele erro. Grande possibilidade. Porque nós temos o livre arbítrio, né? E aquelas pessoas que estavam apenas em prova, né? Vamos mostrar aqui o que seria isso, né? Mais para frente a gente vai mostrar que desejam passar por algumas situações para poder evoluir. Mas nesse slide aqui está mostrando que todas as dificuldades que nós temos na nossa existência, ela é de causas anteriores do nosso passado. Eu costumo dizer, o que é o passado? É o que já passou, né? Muito óbvio. 8h15 agora. Eu cheguei aqui às 8 horas, com a harmonização linda. 15 minutos já é o passado, né? Então todas as nossas consequências é de um passado. Agora, se é um passado atual, dessa existência ou de outra, aí nós precisamos fazer algumas pesquisas, né? Precisamos verificar se o que está me acontecendo é algo que eu deixei de fazer nessa existência ou é algo que eu fiz equivocadamente e agora estou tendo essas consequências, né? E as causas maiores da nossa existência é essas aí, ó, causas atuais das aflições. Porque não tem aquele ditado que fala assim que Jesus, Deus, não dá um fardo maior do que as pessoas podem carregar? É correto isso. Mas por que a gente falha na reencarnação? Se o fardo é certinho para você dar certo. Por causa disso. Porque na existência atual, eu vou colocando fardos que não era para ter. Aí vai ficando pesado, vai ficando pesado. Aí lá na frente, que chega um fardo de 5 quilos, eu já estou com 5 que não deveria ter, vou estar com 10.
Aí a gente não aguenta. Aí a gente sucumbe. Então, as nossas falhas reencarnatórias não estão na programação. Porque a nossa programação é feita por espírito superior, que sabe o que é bom para nós. O problema é que a gente acrescenta fardos que não é necessário. Eu brigo com quem não deve, eu faço coisas que não devia. Quer dizer, eu vou colocando fardinho nas minhas costas aí. Né? E no livro dos Espíritos, não, é o Evangelho, né? Isso, é o Evangelho. Kardec explica que as causas das nossas dificuldades aqui na Terra podem ser de expiações ou somente de provas. Porque toda expiação, igual está ali, né, deriva de algo que eu fiz. Não tem jeito. Né? Se a gente está com alguma dificuldade, é porque algo aconteceu. Deus não é maldoso. Deus não é punitivo. Ele é bom e justo. Se ele é bom e justo, não vai permitir que alguém passe por dificuldades, né, por dores, sem ter uma justificativa, né, sem ter algo para ensinar para essa pessoa. Por isso que está ali, ó. As vicissitudes da vida derivam de uma causa. Às vezes a gente nem vai conseguir descobrir qual é a causa nessa existência. Nem é necessário também ficar descobrindo. Se nós temos o esquecimento do passado, é porque devemos deixar ele quietinho ali. Né? E temos fé que Deus, através dos espíritos superiores, sabe o que é melhor para nós. Quando a gente é criança, nós não temos a fé em nossos pais? Ou deveríamos ter, né? Olha, não vai ali porque tem algo que é perigoso. Então a gente não vai. A gente confia no Pai. Não deveríamos confiar em Deus, né? Vivemos num mundo de provas e expiações, como nós dissemos. Nesse mundo de provas e expiações, nem todos estão aqui passando por expiação. Quer dizer, o que é expiação mesmo? É quando eu corrijo algo que eu fiz errado. E a prova é quando eu quero demonstrar para Deus que, segundo as suas leis, eu já entendi. Né? Então, nem toda prova é uma expiação. Porque a pessoa pode vir aqui apenas por missão. Quem na Terra que a gente poderia dizer que veio por missão? Tem alguns exemplos, né? Gandhi, Maria Teresa, Chico Xavier, quem mais? Irmã Dulce, né? Alguns irmãos que a gente poderia dizer que para nós são missionários. Podem ter, vamos dizer assim, espiar alguma coisinha? Pode ser, mas é mais para nós, é mais por missão mesmo. Né? Então, toda expiação, que é a corrigenda dos nossos erros, serve como prova também. Olha que interessante. Porque se eu estou corrigindo um erro, é porque eu entendi que aquilo está errado. E se eu entendi que aquilo está errado, estou provando para Deus que eu então entendo a sua lei divina. Por isso que está ali, que toda expiação também é uma prova. E mais para frente, em outros mundos, em outras paragens, todos nós chegaremos, nós retornaremos ao mundo de provas e expiações como este, apenas como prova. Onde os espíritos mais elevados vão falar assim: ah, João, agora você vai lá no mundo inferior ali, como uma missão. Vai ajudar aqueles irmãos a evoluir um pouco mais rápido. Ele vai provar para Deus que aquela missão que lhe foi dada, ele vai cumprir corretamente. Né? São os espíritos mais evoluídos do que nós. Então Jesus, né, caminhando na sua vinda aqui na Terra, tem esses versículos aqui, ó. De madrugada, estando ainda escuro, ele levantou e retirou-se para um lugar deserto e ali orava. Lugar deserto, não é para o deserto. Né? Simão e os seus companheiros o procuravam ansiosos. E quando o acharam, disseram-lhe:
todos se procuram. Disse-lhes: vamos a outros lugares, às aldeias da vizinhança, a fim de pregar também ali, pois foi para isso que eu saí. E foi por toda a Galiléia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Então, como Jesus fazia muitas curas, ele não tinha muito sossego, né? E cidades pequenas, sabe como é que é, né? Uma noticinha aqui já aglomera. Então, quando ele queria conversar com Deus, ele ia para um lugar deserto. E ali ele conversava com Deus. É um ensinamento para nós. A gente vai conversar com Deus, a gente vai para um lugar particular. E ali você confessa com Ele. Fala tudo que você não fala para ninguém, né? E ali você, estando em comunhão com Deus, com aquela oração de coração, pode ser que até receba uma intuição de como você deveria proceder. E todos estavam procurando, e ele fala que era para ele ir para outros lugares. Porque de onde ele saiu, lá dos paragens celestiais. Ele veio para quê? Não para fazer cura. Ele veio para nos orientar, né? Então ele não podia mais ficar em Cafarnaum. Então ele começou a sua andança pela Galiléia, né? E continuava fazendo as curas e expulsando ali os demônios. Demônio não é aquele demônio que a gente imagina que é um ser que compete com Deus, né? Não. Eram espíritos inferiores que perturbavam, como a gente conhece, né? Então vamos lá. No livro Caminho, Verdade e Vida, o Emmanuel, correto? Emmanuel, ele comenta sobre essa passagem, dizendo assim para nós que Jesus, ele não vinha doutrinar as pessoas. O que é doutrinar? Doutrinar é quando eu chego para alguém e falo: olha, está acontecendo isso, você deve fazer isso, aquilo. Jesus veio pregar. Qual que é a diferença de doutrinar e pregar? Que quando a pessoa prega, ela fala: é isso, e quando ela está passando por aquilo, ela faz. E quando você não faz, você só está doutrinando, você só está falando. Mas quando é comigo, eu não faço. Então Jesus, ele veio para pregar. Tudo que ele ensinou, ele fazia, né? Então ele amava, ele curava, ele perdoava, ele foi injustiçado. Não foi ou não foi? Foi. E algumas vezes você viu ele saindo em passeata aí, dizendo: não, contra os romanos, contra Pilatos, que é um governador incompetente. Alguma vez está nos evangelhos isso? Não. Ele era pacífico. Ele veio pregar o amor, né? Então, se ele veio pregar o amor, ele tinha que cumprir o amor. Se ele falava que tínhamos que perdoar, ele tinha que perdoar. Tanto é que no seu último momento na cruz, ele ensinou ou não ensinou? Qual foi a frase que ele disse? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Olha só. Então, quer dizer, ele ensinou os 3 anos que devemos perdoar quem nos prejudica, e quando ele foi prejudicado, ele pregou. Ele pediu perdão para Deus perdoar quem estava cometendo os erros. E aí, ele passa por essa situação. Quando ele está indo para a Galiléia, ele encontra, cuide bem, um leproso foi até ele, implorando-lhe de joelhos: se queres, tens poder de purificar-me. Movido de compaixão, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: eu quero ser purificado. E logo a lepra o deixou e ficou purificado. Advertindo-o severamente, despediu-o logo, dizendo-lhe: não diz nada a ninguém. Estranho, né? Mas vai mostrar-te ao sacerdote e oferece por tua purificação o que Moisés prescreveu, para que lhe sirva de prova. Ele, porém, assim que partiu, começou a proclamar ainda mais e a divulgar a notícia, de modo que Jesus
já não podia entrar publicamente em uma cidade. Permanecia fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. O que essa passagem nos explica, nos ensina? Olha lá, que um leproso que estava afastado da sociedade, porque naquela época, quem era leproso era considerado uma pessoa impura, que tinha algum problema. Por isso que Deus castigou ele com a lepra. E aí, se era pai de família, ele era afastado da família. Se era mãe, era tirado dos seus filhos. Se ele era dono de algum comércio, ele era tirado do comércio. Ele vivia nos vales dos leprosos, à mercê e à compaixão de pessoas caridosas, que não ia nenhuma ordem governamental auxiliar eles, porque eles eram impuros. Por isso que ele pede para Jesus para purificá-lo. Tem uma diferença naquela época de purificar e curar. Purificar tinha o sentido de limpar. Então ele queria que Jesus limpasse a lepra dele, né? E Jesus, voltando para lá, o que ele fala? Não diz nada para ninguém. Vai ao sacerdote e mostre que você está purificado. Porque naquela época, quem é que podia atestar que uma pessoa estava limpa da lepra? Podia estar a olhos vistos. Mas se o sacerdote não falasse que aquela pessoa estava limpa, mesmo ela não tendo a lepra, ela não podia voltar para a sociedade. Então, como Jesus não veio derrogar a lei, ele falou: olha, entre aspas, eu te limpei, mas vai lá mostrar para o sacerdote. Primeiro, que na hora que ele chegasse lá para falar com o sacerdote ia pegar a lei de Moisés e ia falar: bom, para você realmente ser curado, você vai ter que sacrificar um animal. Podia ser um carneiro, podia ser uma novilha, podia ser uma pomba, dependendo do poder aquisitivo da pessoa. Ou você vai fazer certos tipos de orações. Tinha lá a lei de Moisés, itens que comprovavam a purificação da pessoa. Por isso o alerta de Jesus, para que sirva de prova, né? E aí, se o sacerdote atestasse para ele que ele estava puro, ele voltava para a sociedade. Mas ele fez isso? Não fez. Ele estava tão contente que estava limpo, mas não estava curado. Ele saiu gritando: estou limpo, Messias me curou, né? No livro da Amélia Rodrigues, ela conta por menores a passagem desse leproso, né? Serve de lição para nós. Quantas vezes a gente lê o Evangelho, a orientação de Jesus, e a gente não cumpre? A gente faz igual o leproso. Sai aí, o Evangelho entrou por aqui e sai por ali. Então ele já está nos advertindo, né? Nessa cura, já está nos ensinando: olha, na hora que vocês leem lá na frente o Evangelho, é para cumprir. Se eu estou falando, né, não tenha ganância, não tenha ódio, né, não prejudique ninguém, cumpra. Não faça igual ao leproso, dê as costas e sai gritando e fazendo outras coisas. Então, por essa cura, Jesus nos ensinou. Então, já explicamos, né, que purificar naquela época é o sentido de limpar, e curar, aí sim, curar era eliminar a lepra. Jesus purificava as pessoas. Quem é que curava então? A própria pessoa. Quantas vezes ele falava: a tua fé te curou? É bem diferente, né? A gente vai ver mais para frente. Quando ele fez essa cura desse leproso, ele se reuniu depois com os discípulos para falar o que aconteceu no dia. E um deles, se não me engano, acho que foi Simão, Pedro, não lembro, eu marquei, mas esqueci. Pergunta-se para o mestre: aquele leproso, né, merecia a cura? Porque ele
seguiu as suas orientações. Aí, a nossa querida Amélia Rodrigues, no livro Primícias do Reino, né, que eu aconselho a ler, ela conta todas as passagens das histórias de Jesus, pormenores nesse livro. Ela fala que o mestre fala para eles que o legado que hoje recebeu aquele leproso é de responsabilidade e não de merecimento. O que quer dizer isso? Mas se ele não merecia, por que ele foi limpo? Não foi curado, ele foi limpo. Porque a partir daquele momento, Jesus deu para ele a responsabilidade de fazer a vida certa. Dele não errar mais. Porque se ele não se emendasse, o que ia acontecer com a lepra ou qualquer outra doença? Iria surgir. Então, Deus, por ser o Pai misericordioso, Ele não quer o sofrimento da gente. Ele não quer a dor da gente. Quando a gente recebe uma misericórdia, é uma suspensão daquele problema. Para que a suspensão? Para que você possa respirar e corrigir e ter mais força para fazer as coisas certas. Então aquele leproso, mesmo ele não tendo merecimento, ele teve a responsabilidade, a partir daquele momento, de não fazer as coisas que ele levou a ter a lepra. Né? E aí, Jesus comenta, lavada a morféia, quer dizer, a lepra, ele continua leproso. O que quer dizer? Ele continua com os mesmos problemas, porque ele não aproveitou o momento de usar responsavelmente a misericórdia de Deus. Então, pela essa cura do leproso, a gente recebe o ensinamento de que se a minha vida está indo tranquilamente, é para que eu tenha a responsabilidade de me fortalecer, né, para que eu possa, uma prova lá na frente, sair com ela corretamente, ou que eu possa auxiliar o próximo. Né? E aí, tem essa passagem, eu não vou ler ela inteira, né, que Jesus estava caminhando e num certo momento encontrou no caminho 10 leprosos. Né? Lembram, né? Quem tinha lepra ficava afastado da cidade. Né? E aí eles gritam para Jesus, né? Mestre, tem misericórdia, cure a gente. E Jesus não precisava estar perto para curar. Né? Lógico, às vezes ele curava impondo as mãos, mexendo barro com saliva e colocando nos olhos. Por que barro com saliva? Porque naquela época era a receita para quem tinha problema de visão. Né? E como Jesus estava naquela época, né, ele utilizou daquilo que eles conheciam. Ele precisava ter barro com saliva? Não precisava. Né? Então ele de longe falou, estão curados. E na hora sumiu a lepra. Sumiu a lepra. O que aconteceu ali? 9 foram embora. Um falou, peraí, eu não tenho mais a doença. Quer dizer, vou lá agradecer. Né? E aí, ele pega e fala, né? Jesus, levanta-te, porque o leproso ali se ajoelha. E vai, a tua fé te salvou. O que quer dizer, a tua fé te salvou? Ele entendeu a experiência daquela dor, de ter aquela doença, e não vai errar mais. Então, quer dizer, ele se salvou. Ele agora entendeu que deve ter como um alvo, um objetivo, seguir esse Messias. Os outros 9 estão apenas limpos, não estão curados. Por quê? Porque eles não entenderam a oportunidade da responsabilidade de estar agora sem nenhum problema. E lá na frente, pode ser que eles voltem a ter lepra.
Porque Deus é mau? Não, exatamente, não. Por quê? Porque eles precisam ainda daquela dor para entender o porquê eles estão errando. Então, Deus é bom. Sem a doença, eles não aprendem. Como esse único aprendeu. Né? Vamos continuando aqui. Aqui são as passagens. Né? Então, a gente, para poder tirar as reflexões da noite, né? A gente precisa entender que algumas dificuldades, alguns problemas, alguns defeitos, algumas tendências que nós temos, pelo menos eu tenho, gente, não sei vocês, né? Ficam represadas em nós, né? Alguns podem falar assim: nossa, o Marcos tenta fazer palestra, né? Monitor de grupo de estudo, dirigente, deve ser uma pessoa santa, né? Casou ali com uma divindade ali, né? Não, tem muitos problemas, mas a gente segura em nós. Mas a gente precisa fazer o quê? Refletir. Que possamos reconhecer as doenças que estão intimamente em nós, mas para os outros não são expostos. Quais são os meus erros que eu preciso lutar para não ter mais? Seria menos impossível, né, Cássio? Quem sabe? Né? Às vezes menos áspero, né? Então a gente precisa refletir que muitas dos nossos defeitos a gente não quer que ninguém saiba, né? Mas se você não souber, como é que você vai corrigi-los? As pessoas não precisam saber mesmo, né? Mas para que você possa corrigir aquilo que você identifica como algo errado, alguém tem que te ouvir. Nada melhor do que Deus. Lembra daquela uma das primeiras slides que estavam ali? Que Jesus saía para um lugar deserto para orar? É esse o momento. Eu sei que eu sou assim com Deus, mas aí tem que tomar cuidado que a gente pede, né? Não tem como eu aprender a não ser mais assim. Vamos dizer, um exemplo bobo, né? Eu sou muito impaciente. Não tem como eu aprender a ser mais paciente. Aí a gente pensa que as coisas vão vir assim tranquilas, né? Aí você vai aprender a ser paciente. Não. Vai vir coisas que vai te tirar a paciência, para que você possa desenvolver a paciência. Então, às vezes a gente conversa com Deus, pede uma ajuda, pede uma orientação, né? E aí a gente reclama. Nossa, eu oro, só dá coisa errada. Então, você não está pedindo para aprender? É assim. Qual é aquele santo que faz aquela oração? Que eu seja injustiçado, que eu cometa uma injustiça. Eu sempre esqueço os nomes. São Francisco, né? Aonde houver discórdia, que eu leve, né, a união. Vocês entendem? A hora que vocês pediram, aonde houver discórdia, eu levo a união. Então o que Deus vai fazer? Opa, um iluminado. Ali está cheio de discórdia. Vamos colocar de lado. Aí a gente está no meio da discórdia, onde eu tenho que levar a união, eu começo a brigar. Né? Então a gente faz os pedidos para Deus, né, e não entende. Inclusive o Pai Nosso. Né? Costumamos dizer que o Pai Nosso já é uma oração. Eu dizendo, eu estou falando isso? Não, né? Jesus já disse. Mas a gente não pode fazer o Pai Nosso por fazer. Porque é um acordo que você faz com Deus, o Pai Nosso. Já perceberam? Tem lá uma parte que você fala o quê? Pai, perdoa conforme eu perdoo os meus devedores. Conforme. Então quer dizer, se eu não perdoo quem me ofende, fica tranquilo, Deus, não precisa me perdoar não.
Né? Se eu não perdoo quem me prejudica, fica tranquilo, não precisa me perdoar não. Aí a gente vai falar que Deus é injusto? Não. Ele vai falar assim, olha Marcos, vamos ver quantas vezes você leu o Pai Nosso? Olha, mais de 1.500 vezes. Você falou que não era para te perdoar porque você não estava perdoando ninguém. E eu sou ruim. Né? Eu estou cumprindo o que você está pedindo. É ou não é? Aí a gente fala assim, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Olha só, qual é a vontade de Deus? Que a gente evolua, que a gente desenvolve. E aí, como é que a gente pode passar de ano? Quem está nas escolas, quem já passou. A gente passa de ano porque a gente gosta do professor e vai lá, leva uma maçã e passa de ano. Não. O que ele faz? Provinha, né? Provinha de 1 a 10, é ou não é? Né? Provinha. Aí, aquelas provas tão difíceis que você suga, meu Deus do céu. Mas não é a vontade do Pai que se pediu? Não é a vontade que seja feita sua vontade, assim na terra como no céu? A vontade de Deus quer que você cresça, que você mude de mundo, que você mostre que você entendeu as leis divinas. E como é que a gente vai mostrar isso? Através de provas. Então ele vai mandar provas para nós, difíceis, para que eu possa mostrar para ele que a sua vontade eu estou cumprindo aqui. Então a gente não interpreta muito bem as nossas próprias falas, depois a gente reclama. E chega até a blasfemar, dizendo que Deus é injusto, ou que Deus esqueceu da gente, com aquela frase, está aqui pedra na cruz. Né? Não foi nada disso. É você pedindo mesmo para Deus. Então a gente precisa refletir os nossos erros interiores. A segunda, que possamos estar vigilantes dos contágios de doenças que os olhos não veem, mas que aos poucos vão fazendo moradas em nossos corações, para no futuro eclodirem doenças vistas aos olhos. O que quer dizer isso? Algumas vezes a gente faz um comentário maldoso aqui, chega um amigo e conta uma fofoca ali, e a gente vai fazendo guarida no coração. Né? Aí eu chego pro João e falo, João, não conta para ninguém não, tá? Aí eu conto. Não conta para ninguém encarnado, né? Porque desencarnado pode ter 10 ali do lado e não combinei com eles, né? Então, quer dizer, eu vou fazendo guarida no meu coração de coisas inferiores, de coisas que me prejudicam, e depois eu não sei lá na frente por que eu tive um AVC. Por que eu tive uma certa úlcera? Porque aos poucos a gente vai nos envenenando o coração. Não quer dizer que todo mundo que teve AVC, que teve úlcera, é assim. Às vezes é uma coisa biológica do corpo, né? Mas que a gente pode potencializar, pode. Então nós temos que tomar cuidado com os contágios. Nós estamos numa festinha ali, costumamos dizer, né? Está em uma festinha, aí está aquela rodinha de gente malhando o chefe. O chefe, cuidado dele. Está malhando o chefe. Eu vou participar? Não sai, porque é o mesmo motivo que ele vai ter descobrido perdido, né? E segundo, eu vou estar em volta de fluidos deletérios, negativos, que vão contaminar o meu coração e vai eclodir em doenças lá na frente. Se eu não limpar as energias negativas que eu tenho, eu vou me prejudicar. Tem uma experiência lá, chama Salo, ele não é cientista, mas procura na internet, experiência da água. Vocês já ouviram, né? Colocar uma música, né? Então, e o nosso corpo é feito do quê? A maior parte? Água. Então, se eu estou alimentando esse meu corpo de energias negativas, de fofoca, de intriga, de ódio, eu estou contaminando o meu corpo. Doenças vão eclodir lá na frente. Então, a gente precisa refletir, né? Se vale a pena eu estar alimentando meu coração de doenças imperceptíveis. Está entre aspas doenças ali, porque é de forma geral, né? E a última, que possamos
em lugar deserto da turba, quer dizer, da bagunça, da conversa, né? Ter na prece o remédio preventivo e curativo para nossas doenças mentais e carnais, fazendo a reflexão íntima sobre nossas ações e reações. A prece, ela tem esse poder de prevenir e de curar. Quantas vezes você já ouviu alguém falando que eu orei tanto para que aquele tumor que eu tenho, na hora que fosse fazer um exame, ele sumisse. Aí chega lá, some. Sumiu mesmo. Por quê? Merecimento, responsabilidade, que agora não tem mais, é melhor emendar a vida, se corrigir? Não sabemos, né? Mas a prece ajudou. Então a prece pode ser o quê? Uma prevenção, e pode ser uma coisa. Tomara que seja prevenção, né? Porque a gente precisa passar pela dor. Dor e não sofrimento. Tem uma diferença aí. Eu não gosto de falar sofrimento. Eu prefiro falar dor. Porque sofrimento, o que é sofrer? É você passar uma dificuldade, né? E às vezes não entender. Então, o sofrimento é quando a gente não entende a dor. Então a gente sofre. Quando eu entendo a dor, que aquilo é um aprendizado para mim, eu não sofro mais. Eu vou ter a dor, mas eu não vou ficar sofrendo por ela. Eu vou lutar para me corrigir se é uma doença, eu vou lutar contra ela e vamos seguir a vida. Né? Quando eu não sigo a vida, eu sofro. E aí eu estou alimentando a dor. Eu não posso alimentar a dor. Tem que parar de sofrer, tem que ser igual. É para aprendizado? Vamos aprender. É 10 comprimidos por dia que tem que tomar? É 10. Vamos tomar os 10. Se for 10, estava perdido. Tem que colocar na lojinha, que eu esqueço. Né? Então vamos lá. A prece preventiva e curativa. E a reflexão íntima. Porque toda ação tem uma reação. Então, se eu sou impulsivo, eu vou ter uma reação. Né? Então eu preciso me policiar. E na prece a gente vai aos poucos, sendo convencido pelo protetor, Marcos, tenha mais calma. Né? A vida tem 24 horas, o dia tem 24 horas, para que tanta correria, vai devagar, e assim vai. No outro dia, também, ele vai falar de novo com você. Né? Então, eu vou me prevenindo das minhas ações para que as minhas reações não sejam fortes. Né? Lembra da lei de causa e efeito, que nós passamos ali? Toda causa tem um efeito. Só que a lei de causa e efeito não é igual à lei de Italião. Lembra da lei de Italião? A pessoa faz algo, o outro tem direito de fazer a mesma coisa na mesma medida. Lei de causa e efeito não é bem assim. Toda causa tem um efeito. Porém, nós não podemos esquecer da misericórdia de Deus. Eu fiz algo que prejudicou. Aí, na outra encarnação, eu peço para Deus que eu passe por certas situações na minha vida para que eu possa corrigir aquele erro. E se for um erro muito grave, as situações podem ser bem complicadas. A gente pede isso, né? A gente esquece, a gente pede. Aí eu venho e começo a me emendar. Faço caridade, eu amo o próximo, eu perdoo. Aí o meu protetor chega lá no plano espiritual e fala assim, olha, lembra do Marcos? Que ele estava espiando? Sim, lembra, ele causou aquilo, correto. Mas olha, não é que o rapaz está emendando? É uma flor de pessoa. Não daria para... um exemplo só, né? Não daria para amenizar esse efeito? Deus é misericordioso. Então tá bom. Dá para fazer isso. Então, quer dizer, a causa foi grave, mas o efeito não foi tanto, por quê? Porque durante um momento eu fui mostrando provas que eu aprendi. Eu não preciso passar por aquilo daquela maneira, porque eu aprendi. Agora, se eu não aprender, aí vem na mesma quantidade. Para que eu possa entender que aquilo que eu fiz realmente não vale a pena fazer mais.
Então a lei de causa e efeito ela é diferente da lei de Talião, porque ela tem a misericórdia no meio. Mas a misericórdia divina só nos é contemplada quando eu mostro para Deus que eu estou entendendo as suas leis e que eu preciso de um suspiro, né, uma suspensão aí dos meus problemas para que eu possa respirar e me aprimorar mais. Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar com vocês sobre as curas que Jesus fez, porque são curas que nos trazem ensinamentos até o dia de hoje. Muito obrigado pela paciência. Nós que agradecemos pela excelente explanação, trouxe muitas reflexões, foi um momento muito bom, muito agradável. Muito obrigada, agradeço em nome de todos. Vamos neste momento então fechar os nossos olhos, relaxar nas cadeiras e assim, Senhor, Deus Pai querido, Jesus, nosso irmão, agradecer pela noite tão agradável, pela reflexão que nos foi trazida, por tantas vezes ter lembrado durante ela os seus feitos aqui na terra, que até hoje esses ensinamentos são trazidos e pulsam no nosso coração a mais verdadeira intenção de nos transformar, Senhor, de nos melhorar e quem sabe um dia poder Te contemplar frente a frente. E assim, nós agradecemos aos benfeitores, trabalhadores desta casa, a espiritualidade amiga. Aproveitamos e pedimos a eles que levem até aquelas águas que estão sobre a mesa, todo o medicamento necessário, todos os fluidos, para que ao fazermos uso dela, possamos sentir o seu benefício. Principalmente, Senhor, que possamos retornar para os nossos lares muito melhores do que quando aqui chegamos, e que possamos no próximo sábado estar aqui reunidos novamente, em Teu nome, sob o Seu amparo e a Sua vigilância. E assim nós dizemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja.